Olá, queridos, tudo bem? Vamos nossas mensagens semanais sobre verdades espirituais. E hoje eu quero falar de um assunto tão importante, mas tão importante, irmãos. Todos os assuntos são muito importantes, mas esse tem uma importância que considero crucial. A gente saber o que Cristo fez. A obra salvadora de Jesus Cristo. Como essa obra influencia a minha vida, como essa obra influencia a sua vida, como essa obra influencia o mundo, o universo, a relação da humanidade com Deus. Eu não posso nunca entender a obra de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, esquecer a razão de tudo isso. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Por que Ele nos resgatou? Por que a Bíblia diz que Ele nos libertou do poder do pecado? Esses conceitos são tão preciosos, tão importantes, irmãos. E tanto é que o apóstolo Pedro está retomando esse assunto aqui no final do capítulo 3, aí a partir do verso 18 a 22. Eu vou ler numa Bíblia que tem uma versão que foi feita, uma tradução livre, direto do grego, né? Do grego koiné, no qual a quarta de Pedro foi escrita, que trata sobre isso. A obra salvadora de Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia, a mensagem. Vamos ver aqui, logo no verso 18, fala assim: afinal, o que Cristo definitivamente fez? Dois pontos. Sofreu por causa dos pecados dos outros, do pecado do mundo. O justo, Jesus, pelos injustos, a humanidade. Ele enfrentou tudo isso, foi morto e ressuscitou. Com que objetivo? Para nos conduzir a Deus. Queridos, nós vivemos tempos, né? Isso não é algo novo, isso começou alguns centenas de anos atrás, a partir da Revolução Francesa, com o movimento do Iluminismo, né? Que colocou o homem como centro do universo. Né? Então essas verdades bíblicas que as escrituras sagradas traziam sobre o pecado, sobre salvação, sobre vida eterna, elas foram sendo negligenciadas e esquecidas ao longo dos séculos. Infelizmente, elas começaram a ser até deformadas, falsos ensinos foram surgindo e foram deformando essas verdades. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa que se diz cristã não entender o que Jesus fez por ela. O que a obra da cruz fez por ela. Mesmo que no mundo a gente veja um crescimento cada vez mais aí da chamada pós-modernidade, o ateísmo crescendo, muitos filósofos falam uma frase que eu acho genial. Ele fala, olha, se Deus existe, nós não poderíamos viver de qualquer maneira. Isso é uma verdade fantástica. Por quê? Porque isso mostra que o que nós vivemos nessa vida vai refletir na próxima, na vida eterna. A Bíblia rejeita todo o conceito de reencarnação. Ela diz que é apenas uma única vida que você recebe de empréstimo, né? Porque a fonte de toda a vida é Deus. E o que nós vamos fazer com a nossa vida vai definir como será a nossa eternidade. Próxima de Deus ou distante de Deus por toda a eternidade. Então, o que Jesus fez? Jesus é tão lindo. Eu acho que não existe pessoa humana, pregador humano, que se acha digno. Nós não temos a dignidade para explicar o que é a obra de Cristo nas nossas vidas, mas a gente tenta, né? Então, quando Jesus vem a esse mundo, a Bíblia diz que ele sofreu um processo de esvaziamento da sua divindade, nasce de forma anônima, lá naquela família do terceiro mundo, pobre, lá na região de Nazaré, onde ele vai ficar num estado de anonimato durante 30 anos, e depois ele inicia seu breve ministério de 3 anos. O que Jesus fez, a mensagem que Jesus trouxe foi a mensagem do reino de Deus. Um reino que agora é invisível,
não está presente, mas que se manifesta no coração de cada pessoa que entregou a vida a Jesus Cristo, que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Aproxima-se o tempo que esse reino estará visível, que esse reino vai dominar sobre todo o universo. Mas a mensagem que Jesus falou, a primeira mensagem, ele falava: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Jesus trouxe a mensagem do reino. Jesus trouxe o reino de Deus para nós. C.S. Lewis, o grande escritor inglês que escreveu as Crônicas de Nárnia, via Jesus como um rei de direito que vem a esse mundo de forma anônima, né? Falando do seu nascimento numa manjedoura, em Belém, permanecendo anônimo até os 30 anos, quando inicia seu ministério, para tomar das mãos de Satanás o poder da morte e o reino desse mundo. E ele convoca uma multidão de discípulos para fazer uma guerra de sabotagem contra o mal que impera nesse mundo, para que quando Cristo vier, o reino seja completamente nas mãos dele, como já o é. Então, Deus sempre teve o objetivo. Quando Deus criou o homem, criou o casal, né, que dá origem à humanidade, e criou e colocou num lugar fantástico chamado Éden, né, de restaurar a humanidade para si. A gente vê isso até no Antigo Testamento, quando ele convoca o profeta Jonas e fala: olha, Jonas, a cidade de Nínive é a capital do Império da Síria, e o Império da Síria acabou de destruir o Reino do Norte. Fez uma grande matança, e eles vão vir para ajudar o Reino do Sul. Eu quero que você vá lá, entre naquela cidade e pregue uma mensagem para todo aquele povo, para aquele povo se arrepender. Para que se arrependa, para que evitar que eu exerça um juízo pesado sobre aquele povo. Jonas fica revoltado com essa missão. Jonas fala: não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. O Senhor é um Deus misericordioso, perdoador, aquele bando de sangue ruim que está lá, gente ruim, da pior espécie. Eu já sei o que vai acontecer. Eu vou falar a mensagem e depois tu vai perdoar todo mundo. Né? E aí a gente conhece a história de Jonas, que ele foge da presença de Deus. E no final ele acaba pregando a mensagem. Em Nínive toda a cidade se arrepende. Mas isso está mostrando para nós que o propósito de Deus nunca foi que a humanidade ficasse longe da sua presença. O propósito de Deus nunca foi o inferno. Nunca foi a separação eterna. Não, não foi. Tanto é que ele veio na presença do seu filho. Ele veio exatamente para... Por isso que o autor aqui está usando a palavra pecado no singular. Para mostrar o poder que entrou na humanidade, que separou a humanidade de Deus. E Jesus vem, toma sobre si o pecado do mundo, o justo pelos injustos, e cria a legalidade para que a gente possa se aproximar de Deus e receber a vida de Deus dentro do nosso ser e começarmos a sermos transformados naquilo que Deus fez. Jesus não veio só para nos livrar das chamas do inferno. Jesus veio para nos transformar em família de Deus também. Em pequenos Jesuses, semelhantes a Ele. E o interessante, essa é a grande mensagem do Evangelho. E a gente vendo nas cartas do apóstolo Paulo, nós vamos vendo ali, até antes no livro de Atos dos Apóstolos, né, a primeira viagem missionária de Paulo, que foi na região da Galácia, que ocupa o território da atual Turquia, hoje em dia. Paulo faz a sua primeira viagem debaixo de muita dificuldade. Os historiadores dizem que até que ele enfrentou malária, ao relento. Ele chega em algumas cidades, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e vai evangelizando essas cidades, fundando igrejas e pregando o evangelho, e a gente vê uma luta terrível contra um paganismo tenso que existia ali com os Gálatas. E ele sofre apedrejamento, ele sofre bastonadas, ele passa por situações onde ele teve entre a vida e a morte. Mas ele conseguiu, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, formar a igreja da Galácia nessas várias cidades. Depois vem a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo está na Grécia, na cidade de Corinto,
E ele manda, anos depois, manda o seu discípulo Timóteo, vá lá naquelas igrejas da Galácia e me diga como é que eles estão vivendo o Evangelho. O que o Evangelho está fazendo de transformação na vida deles. E Timóteo vai. Quando Timóteo volta, traz um relatório para Paulo, que Paulo fica perturbadíssimo com aquilo. Ele fala, Paulo, nem te conto, Paulo. Coisa está feia lá. Eles estavam indo muito bem, Paulo. Mas chegou lá uns fariseus que se dizem cristãos também, dizendo que só o evangelho não adianta, tem que ter circuncisão de Moisés, obras da lei. E Paulo fica atônito com relação a isso. Ele fica atônito e escreve a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, logo no início, ele faz uma pergunta dura, incisiva para os Gálatas. Ele fala, Gálatas, vocês corriam tão bem, vocês estavam indo tão bem. O que aconteceu com vocês? Quem vos enfeitiçou? Vocês foram enfeitiçados. Um falso evangelho entrou aí. Vocês agora estão se afastando do verdadeiro evangelho. Vocês, pelo qual eu sofri dores de parto para que Cristo fosse formado em vós, quem vos enfeitiçou? E eu digo o seguinte para vocês, ó Gálatas insensatos. Então, exatamente assim. Ó Gálatas insensatos. Se alguém aparecer aí pregando um evangelho diferente do evangelho que vocês receberam, porque eu já disse que o evangelho que eu preguei aí não recebi do apóstolo Pedro, do apóstolo João, não foi nenhum ser humano que me ensinou, foi o próprio Cristo ressuscitado que passou esse evangelho para mim. Se alguém vem com um evangelho diferente, que seja amaldiçoado, pode ser apóstolo, pode ser profeta, qualquer evangelho que for diferente daqueles que vocês receberam, quem ensinar isso para vocês seja anátema. Porque o próprio Satanás se traveste de anjo de luz. Vocês estão enfeitiçados. Gente, quando eu vejo Paulo falar isso, irmãos, e olho para a igreja no Brasil, irmãos, pelo menos grande parte dessa igreja é uma igreja enfeitiçada. É uma igreja que se desviou completamente do Evangelho de Jesus Cristo. É uma igreja que se tornou sincrética. É uma igreja que tem copo d'água, que tem rosa amarela, que tem marcha para Jesus para apoiar político. É uma igreja que se envolveu com político, que fundou partidos políticos, que toda hora a gente vê pastores e bispos envolvidos com corrupção, envolvidos com assassinato, envolvidos com coisas degradantes, mas manchando o nome de Jesus Cristo, e milhões de pessoas apoiando esse tipo de coisa. Parece que é uma igreja enfeitiçada. Por quê? Porque desconhece a obra salvadora de Jesus Cristo. A relação com o homem, do homem com Deus, voltou a ser conectada. Lá em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Quando nós fomos resgatados por Deus pela morte de Jesus Cristo. O justo recebeu todo o pecado da humanidade sobre si para que nós fôssemos considerados, nós, sem ter feito nada, pela pura graça de Deus. Eu não preciso fazer obras, eu não preciso obedecer regras de homens, mandamentos, liturgias. Não! Eu preciso apenas obedecer o mandamento do Evangelho. Crê que Jesus Cristo... Perguntaram uma vez a Jesus qual é a obra de Deus para que a gente creia. Jesus fala, creia em mim. Creia no Evangelho. No Evangelho. E aí a gente vê esse verso aqui que ele fala, Cristo definitivamente fez e sofreu por causa dos pecados dos outros, o justo pelos justos, enfrentou tudo isso, foi morto e ressuscitou para nos conduzir a Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele agora é o nosso sumo sacerdote. Porque na mente do judeu isso é muito claro. Isso é muito claro, porque quando Jesus está saindo da água do batismo e vem andando em direção a João Batista, este é o Cordeiro de Deus. Porque Deus tinha criado um sistema de sacrifícios a partir do deserto, do povo de Israel no deserto, onde ele instituiu que uma vez por ano o sangue de um cordeiro tinha que ser derramado. Esse cordeiro era um cordeiro substituto
para que o pecado de Israel não chegasse a Deus e Deus destruísse toda a nação. Porque um Deus santo não pode conviver com o pecado. Então todo ano aquele cordeiro vinha e era morto, o sacerdote impunha a mão sobre o cordeiro, sacrificava o cordeiro, pegava o sangue, levava numa bacia, no dia do Yom Kippur, ele chegava diante de Deus na Arca da Aliança e pedia perdão pelo povo, todo ano. Mas a Bíblia fala que esse sangue de cordeiro nunca mudou o povo não se tornou um povo santo por causa disso, simplesmente Deus estava perdoando de forma transitória, aceitando aquele sangue daquele cordeiro de forma transitória, aguardando o dia que o sangue do seu filho seria o sangue definitivo para que ele pudesse se reconciliar com toda a humanidade. Esse é o nosso Jesus. E isso na mente até dos primeiros discípulos de Jesus, dos primeiros apóstolos, ainda não tinha ficado muito claro. Jesus falou: olha, eu vou morrer, vou ficar 3 dias sepultados e vou ressuscitar. E eles às vezes não entendiam isso, o Evangelho conta isso para nós. Tanto é que eles viram aqueles milagres todos de Jesus, mortos ressuscitando, cegos enxergando, parando o vento, parando o mar, andando sobre as águas, coisas inacreditáveis. E que eles viram aqueles 200 soldados vir prender Jesus e falou, Jesus pergunta lá no Monte das Oliveiras, quem que vocês estão procurando? Quem vocês estão procurando? Procuramos Jesus de Nazaré. Ele fala, eu sou. Quando ele fala, eu sou eu, os 200 caem no chão. Ele falou, pô, esse é o cara, os discípulos. É ele que vai reinar, ele é o nosso rei, ele vai destruir o poder de Roma. E estavam entendendo a missão de Jesus como completamente distorcida. Jesus falou, não, eu não vim para destruir Roma, eu vim para destruir o pecado, até o pecado de Roma. E quando ele morre, os discípulos ficam com tanto medo, trancam a porta, achando que Roma não ia entrar por dentro daquelas portinhas bobas lá que eles estavam trancados com medo. E o próprio Jesus aparece ressuscitado diante deles. Se eles tivessem entendido, quando Jesus morreu, eles teriam feito uma festa. Daqui a 3 dias ele vai vir. Daqui a 3 dias vai ser uma grande festa. Ele vai vir com o corpo de glória, mas eles não entenderam. Tanto é que eles pensaram que ele era um fantasma. E Jesus falou, não, sou eu, sou eu. Um fantasma não tem corpo. Toca em mim, toca. E viram aquele Jesus com corpo de glória, né? Entrar por dentro daquela porta, assim, abrir porta, atravessar a parede. O corpo que Adão tinha antes do pecado ter destruído a humanidade. E Jesus faz algo inacreditável, sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus, a promessa do Pai. O Pai agora ia morar no coração de cada um que cresce. Cada um que cresce, o Espírito Santo iria morar, porque o pecado foi removido do coração dele. Essa é a obra de Cristo. E hoje nós estamos vivendo esse processo de arrependimento, de perdão de pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A gente pode se aproximar de Deus. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu preciso vencer isso, eu preciso vencer aquilo. Eu quero vencer essa prática pecaminosa que eu tenho. Eu quero me transformar na imagem de Jesus. E o Espírito Santo vai nos ajudando diariamente pelo poder do Evangelho. Nós vamos sendo cada vez mais restaurados e regenerados, irmãos. Isso é maravilhoso. E aí Pedro continua aqui, falando uma outra verdade inacreditável. A partir do verso 19 ele fala, ele proclamou a salvação de Deus às gerações anteriores que estavam na prisão por não ter escutado. Vocês sabem que, embora Deus tenha esperado pacientemente que Noé construísse uma arca, poucos foram salvos, 8, a família de Noé, para ser exatos, salvos da água pela água. O que ele está falando aqui, e só tem aqui, em nenhum outro lugar da Bíblia, é uma revelação que Pedro deve ter recebido do próprio Jesus, foi que quando Jesus morreu, antes de ressuscitar, nesse período de 3 dias, ele desceu a Hades, a região dos mortos, e pregou o Evangelho para aqueles espíritos desde a época de Noé, que estava numa situação de prisão. Olha que coisa incrível, irmãos. Que coisa inacreditável, mostrando que a obra de Jesus é tão fantástica que inclui toda a eternidade, inclui o tempo e alcança até aquelas pessoas que nasceram antes. Às vezes a gente pensa que
O céu é o lugar onde a gente vai encontrar o titio, a vovó, o papai que já morreu. Não, o céu é a vida. É a vida verdadeira. Só que o céu é um lugar de transição, porque a verdadeira vida vai ser nesse planeta depois que Cristo voltar, onde tudo vai ser recriado. E nós vamos viver com Ele para sempre. Então, reparem como a obra de Cristo é fantástica. E ele continua no verso 21, verso 2, falando coisas mais maravilhosas. Ele diz que essa água de Noé, do dilúvio, é um símbolo da água do batismo, que fez o mesmo por nós, não para limpar a sujeira da pele, mas para nos apresentar diante de Deus com uma consciência pura, por meio da ressurreição de Jesus. Jesus tem a última palavra sobre tudo e todos, de anjos a exércitos. Ele está com Deus e o que ele diz acontece. Olha só que verdade fantástica. Ele está dizendo que a obra de Jesus foi a completa vitória. O livro do Apocalipse narra isso em detalhes. Após a ressurreição de Cristo, ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, onde ele tem toda a autoridade sobre céus e terra. Os anjos, seres poderosíssimos, estão subordinados a ele. Os exércitos dos céus estão subordinados a ele. Nada que acontece nos céus ou na terra está fora do seu domínio. Ele domina sobre tudo. Ele é o dono do universo. E confiou à igreja a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que não pode ser enfeitiçada. Uma mensagem que tem que ser pura. Uma mensagem de esperança. Porque até os mortos receberam a mensagem das boas novas. Ele venceu a morte. Ele venceu os poderes malignos que dominam esse mundo. Satanás mesmo está com dias contados. E ele compartilha o poder e o trono com o próprio Deus. Nada que foi criado no céu e na terra está fora do seu domínio. O Cristo sofredor se tornou Cristo vencedor. Victor. Cristo Victor. Cristo crucificado se converteu no Cristo coroado. Essa é a razão da nossa fé, irmãos. Essas verdades espirituais, elas precisam ser pregadas para que a gente possa saber que nós estamos debaixo da proteção de Deus. Quantas pessoas morreram na fogueira defendendo essa verdade? Desde o início da igreja, o diabo vem tentando, através de falsos ensinos, falsos mestres, falsas igrejas, desviar o ensino do Evangelho. O próprio credo apostólico foi escrito para defender isso. Então nós precisamos, irmãos. Pedro fala, tenha sempre pronta para falar com esperança, com mansidão, com alegria, a razão da nossa fé. A obra salvadora de Jesus Cristo foi uma obra de regeneração e de reconciliação. Nós fomos alcançados por essa obra. Que a gente nunca possa ouvir aquilo que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Que a gente não possa ser enfeitiçado, irmãos. Aquilo que fala no capítulo 4 da carta aos Efésios, não sejais como meninos, levados para um lado para o outro, pela artimanha dos homens, pela astúcia do que induz ao erro. Mas, crescidos e alicerçados em Cristo, crescendo juntos, uma junta colaborando com a outra, até que a gente atinja a perfeita estatura do varão perfeito que é Jesus. Essa é a obra da salvação. É por isso que eu estou falando isso com você aqui, meu irmão. Porque não existe mais nada no universo mais importante que isso. As filosofias humanas podem vir, os conceitos humanos podem vir, o homem pode inventar filosofias, regimes políticos, tudo isso vai desaparecer. O que vai ficar é o Evangelho de Jesus Cristo. Um certo familiar meu que mora em outro estado estava ligando para mim, conversando, e ele tinha um imóvel grande que ele queria oferecer para uma igreja. Ele não sabia, ele é ateu, ele não acredita em nada. E ele começou a perguntar o que era a igreja, se ele podia alugar. E eu alertei a ele para ele ter certo cuidado. Infelizmente, né, muitas más notícias, para ele procurar uma igreja verdadeira, uma igreja séria, uma igreja
que prega o Evangelho. Ele falou, mas ué, todas as igrejas não pregam o Evangelho? Infelizmente não. Infelizmente não. E ele falou, o que é o Evangelho? Evangelho, irmão, é a salvação, é as boas novas, é saber que nós somos reconciliados com Deus. As igrejas têm que se preocupar com vidas humanas, com almas sedentas. A igreja tem que se preocupar em reconciliar o homem com Deus. Essa mensagem foi confiada à igreja. A igreja tem que se preocupar que as pessoas sejam sal da terra e luz do mundo e não permitir que ela seja enfeitiçada. Vamos aprender a obra salvadora de Jesus Cristo. Essa é uma mensagem que tem que vir e mexe, tem que ser pregada, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Amém? Um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Deus te abençoe.